Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos. Investem na Azevedo e Travassos? Então pronto, se você investe ou não investe, vamos conhecer aqui um pouquinho melhor esta empresa. Lembrando que ela é uma das empresas na categoria daquelas que estão mais sofridas. Mas qual é a questão? Do sofrimento que ela passou, ela está passando agora por uma fase de reestruturação e está começando a dar resultados, já que em 2021 ela reportou um lucro, coisa que ela não fazia um bom tempo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da história dela. Ela foi fundada em 1922 e é uma empresa que atua no setor de engenharia e construção pesada. Ela foi uma dentre várias outras que foi muito prejudicada pela Lava Jato. E como eu já falei aqui várias vezes, empresas não são corruptas, pessoas são corruptas. Punam as pessoas, protejam as empresas, protejam emprego. Isso faz o Brasil crescer. Você destruindo empregos, você bagunça a economia todinha. Então, a companhia, ela passou aí por anos bem complicados. Mas, qual a questão? Ela tem um setor estratégico, ela atua em setores estratégicos. Construção pesada é um setor muito importante para o nosso país. Aí quem foi que viu a luz no fim do túnel? Rocket Capital. Entrou aqui e deu uma focinha para a companhia. A Rocket é uma empresa que faz o seguinte, ó. Ela tem aqui papéis de levantar empresas que estão um pouquinho sofridas. Ela mesmo deixa bem claro na página dela. Nosso objetivo é permitir às empresas investidas a retomada de sua posição no mercado. E ela fez aportes de capital muito importantes aqui na Azevedo e Travassos. Então vamos ver aqui, ó, um resumo da situação atual dela. Nos últimos 24 meses, a Azevedo e Travassos reduziu seu endividamento total, deixou seu patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos e passivos, positivo, recuperou a sua situação fiscal, fez o parcelamento via refis, realizou com sucesso 2 chamadas de capital no valor de 200 milhões. Quem é que está entrando com esse capital? A Rocket, está dando a forcinha aqui. Ampliou sensivelmente sua base de acionistas, reestruturou sua área comercial, adquiriu a Eftus, uma empresa com atuação no setor de petróleo, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver mais para baixo a parte dela. E ampliou consideravelmente sua capacidade operacional, seja por meio da incorporação da Eftus, seja por meio de novas e importantes contratações. No ano de 2021, a Azevedo e Travassos cumpriu a meta de ampliar os seus contratos, tendo atingido na base atual cerca de 400 milhões de reais em saldos de contratos a executar, além de ter firmado com a construtora Mairla um memorando de entendimento visando o desenvolvimento de um período imobiliário atual na sede da companhia. Esse projeto deverá proporcionar nos próximos 5 anos cerca de 90 milhões de reais no caixa da companhia, devido à venda dos terrenos que compõem a sede, além de criar um backlog operacional por volta de 200 milhões em obras de terraplanagem, fundação e infraestrutura. Em relação a contratos importantes, a companhia tem aqui 2 contratos, realizou o fechamento de 2 contratos importantes. Um com a Sabesp, no total de 133 milhões de reais, através de um consórcio, cuja a participação dela é de 34%, enquanto que ela tem uma outra participação mais importante ainda, com a AENA, ou AENA, para obras realizadas nos aeroportos de Maceió, Aracaju e Juazeiro do Norte, no valor aqui de 350 milhões de reais. Neste consórcio, a companhia tem a participação de 50%. Então, no caso aqui, são obras importantes e justamente no setor que ela é mestre, construção pesada. E aqui vamos dar uma continuação, ó. A aquisição da Eftus foi concluída no final de 2021, 100% do capital social inclui aqui a Eftus, quer dizer, é da Azevedo e Travassos. Ela é uma empresa especializada em prestação de serviços para o setor petrolífero em unidades e plantas existentes, tanto em terra quanto no mar, para execução de ampliações, reformas e manutenções de suas instalações. Então aqui é uma forma da Azevedo e Travassos ingressar na parte de petróleo novamente, né? E no cenário atual, a companhia está sofrendo aqui como outras empresas de crescimento com o cenário de juros altos, mas as ações dela
estão aqui numa situação bem interessante, vindo recentemente tocar em zona que bateu pela última vez em 2020. A faixa dos R$3 na Azevedo 3, bateu lá, 3,10 e deu uma reagida, já tá aqui nos 4. E enquanto que a Zev 4 também veio visitar a região de 4 de 2020, mas ela é um pouquinho mais para baixo o preço. Bateu aqui em 2,30 e já tá aqui por volta dos 3,70. Inclusive, eu pensei até que as ações iam dar aqui uma decolada hoje, após a divulgação do resultado, mas por enquanto tá dormindo um pouquinho. A Zev 4 é a mais animada. Vamos ver a parte de ações daqui a pouco. Mas por enquanto vamos ver alguns destaques, certo? Vamos ver aqui os principais pontos do resultado. Receita, cara, melhorou bastante. Saiu ali de uma receita de 25 milhões e meio em 2020 e em 2021 foi para uma receita de quase 77 milhões, principalmente influenciada com a aquisição da Eftos. Isso aqui tem que ficar bem claro também. Temos aqui um resultado não recorrente em virtude dessa aquisição. Em relação a lucro, jovens, a companhia reverteu um prejuízo aqui de 37 milhões, arredondando, em 2020, para um lucro de mais de 190 milhões de reais. E se formos olhar aqui os anos anteriores, a companhia estava dando prejuízo em cima de prejuízo. Mas vejam aqui, ó, como ela conseguiu reduzir os prejuízos acumulados. Agora, em 2021, após esse lucro, ela ainda tem aqui um prejuízo de 117 milhões. Então, prestem atenção. Não é uma empresa sólida. É uma empresa que está passando por reestruturações e está sendo bem sucedida nessas reestruturações. Então, empresas desse tipo sempre tem um risco maior. Isso tem que ficar claro. Ela está aqui com um prejuízo, certo? Aqui seria uma empresa com potencial para um prazo um pouquinho mais longo, ou para quem gosta de especulação de curto prazo. Em 2020, ó, o prejuízo estava ali, superior a 318 milhões, então já deu uma melhorada, né? Vamos olhar agora outro ponto, que é justamente, sim, ia pulando, né? EBITDA, jovens, também influenciado pela aquisição da Eftos, mas ela reverteu um EBITDA negativo de 18 milhões e meio para um EBITDA positivo em 225 milhões. O EBITDA, ele mede o resultado operacional da companhia. Então vejam que neste ponto também, ela teve um resultado muito bom. Em relação aqui a um outro ponto, vamos ver endividamento. A companhia fez o parcelamento aqui do Refis, ela vai pagar em suaves prestações até 2050 e o saldo atual é de mais ou menos 46 milhões. Mas aqui ela tem que pagar 1% mais ou menos da receita bruta ou do lucro bruto dela anual. Então é uma coisa para não se preocupar. Em relação ao endividamento bancário, ela tinha um endividamento de 19 milhões, conseguiu reduzir, já que em 2020 estava aqui com prejuízo de mais de 22 milhões. E o patrimônio líquido, ele saiu em 2020 de um patrimônio líquido, diferença entre os ativos e os passivos, negativo de 240 milhões, para um patrimônio líquido de quase 107 milhões. Este é um outro ponto a ser destacado. E aqui, vamos ver se aqui tem mais alguma coisa. Ah, tem não. Vamos ver agora aqui. Em relação aqui, caixa. Ó, a companhia também melhorou bastante o caixa. Saiu ali de 4 milhões e meio em 2020 para um caixa de mais de 19 milhões. Em relação a passivos de curto prazo e ativo, o ativo circulante, que é aquele de curto prazo, está em 117 milhões, enquanto que o seu passivo de curto prazo está aqui em 97 milhões. Então ela tem mais ativos, mais bens e direitos do que obrigações, tanto no curto prazo quanto no longo prazo também. E aqui podemos ver como ela bateu o prejuízo, ó. Deu uma reduzida dos 318 milhões para 117. E outra coisa que ajudou aqui a fazer o equilíbrio entre o patrimônio líquido nos anos de 2020 e 2021 foi o aumento do capital social. Então, quando você aumenta o capital social, você aumenta o ativo da companhia. Então, vejo que aqui tivemos não recorrentes, mas a empresa, ela dá aqui sinais de estar em recuperação. E a Rocket, que é justamente quem está dando essa força para a companhia, ela detém 22% das ações ordinárias, 0,44% das preferenciais e um controle acionário total de 7,8% das ações da Azevedo e Travassos. E agora vamos ver aqui o lucro, ó, como deu uma melhorada. Lá dos 37 milhões de prejuízo para 190 positivo.
E aqui, vamos ver, já vimos, sim. Aí agora, vamos ver outros pontos, certo? Se você for aqui ó, agora no status invest, cara, você só vai ver coisa boa aqui, ó. Você vai ver um PL próximo de 1, aí você vai falar, nossa, como tá barato, né? Um P sobre VP próximo de 2 aqui, na 3, na 4. A 3 tá um pouquinho mais descontada. Você vai ficar maravilhado. Você vai ver aqui, margem bruta 30, margem líquida 247. Caramba, cara, essa é uma empresa maravilhosa. Lembre-se, tem o não recorrente, certo? Tem lá a aquisição da Eftus e tivemos outros não recorrentes. A empresa continua sendo uma empresa especulativa. Agora, é uma empresa especulativa que apresentou melhorias significativas. Isso aí tem que ficar claro também. Em relação a Azevedo e Travassos, a 3, vamos ver a 3. A 3 tem uma liquidez aqui de 145 milhões e hoje, após a divulgação desse resultado, está vindo aqui, milhões não, desculpe, 143 mil. Então veja como a liquidez é baixa. Enquanto que a média hoje, a movimentação já bateu ali em 130 mil reais. Enquanto que a 4 é onde está a liquidez, certo? Ela é a que tem mais liquidez. Média está lá em 1 milhão e hoje já movimentou 1 milhão e 800 mil. Em relação à região de preço, na 3, a melhor região de preço para posicionamento aqui nos últimos capítulos foi justamente essa zona aqui, ó. Veja que bateu, reagiu. Bateu, pode ser que volte aqui, até a região dos 5. Foi lá por volta dos 3,50. A mínima do ano, por enquanto, tá ali, ó, 3,10. Então, se eu fosse entrar aqui, o preço já tá um pouquinho mais esticado. Então, eu teria que entrar e parcelar minhas entradas. Seria a melhor estratégia, na minha opinião. Enquanto que na 4, a melhor compra, por enquanto, nos últimos capítulos, foi aqui por volta, ó. 2,70, 2,50, a mínima de 2022, por enquanto tá ali, ó, 2,35. Aqui deu uma aloprada, mas rapidamente voltou acima ali dos 2,70. E aqui, mesma coisa, se eu fosse pegar aqui, seria na perspectiva que viesse aqui pelo menos ali na região dos 4,50 no curto prazo, mas eu também teria que estar preparado para fazer outros aportes até a região ali pelo menos dos R$2. Aqui eu mostrei apenas um exemplo de estratégia, certo? Mas no longo prazo, se você acredita nas Azevedo e Travassos, não tem mistério. É só ir comprando e aumentando a quantidade de ações. Cada um tem sua estratégia. O importante é ter estratégia, não ir na dúvida, beleza? Muito obrigado a todos. Se gostou, deixa o seu like. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Não sai daí, dá uma olhadinha nos demais vídeos e nas demais playlists aqui do canal. Até mais, jovens!